Salve, salve, pessoal! Estou eu aqui falando para vocês de sociologia. Quem sou eu? Professor Rodrigo Barbosa. E o que é a sociologia? Bom, hoje nós vamos desmistificar um pouquinho, conversar um pouquinho sobre essa que é uma ciência social. E não se confunda, viu? Aqui a gente não está falando de socialismo. Socialismo é uma ideologia política, um sistema político. A sociologia não. Ela é uma ciência social, uma forma de estudo, de ver a sociedade, de avaliá-la e de saber como ela funciona. E o que são as ciências sociais? São todas essas ciências, são todos os estudos que têm o ser humano dentro de uma sociedade como objeto de estudo. Temos exemplos a citar. A psicologia é uma ciência social. O direito é uma ciência social. A pedagogia, a história. E como elas surgiram? Como elas se deram? Primeiro, se deram a partir do momento em que a filosofia ela passou a não abranger mais tudo o que se passava, todas as mudanças que a sociedade, as cidades, elas viviam. A sociologia, ela estuda o homem como um ser e suas problemáticas em geral. Já a sociologia não. Ela não vai estudar um indivíduo apenas, e sim todo o meio em que ele vive, suas relações sociais e o que essas relações geram dentro dele. Bom, primeiro temos que entender o que é sociedade. E a sociedade ela tem caras diferentes, ela tem, vamos dizer, formas diferentes de ser avaliada. Eu separei um texto para a gente ver, para compreendermos melhor como que essa sociedade é avaliada dentro da sociologia. Então, vamos ler comigo. Para o sociólogo, sociedade designa um grande complexo de relações humanas, ou, para usar uma linguagem mais técnica, um sistema de integração. É difícil especificar quantitativamente, nesse contexto, a palavra grande. O sociólogo pode referir-se a uma sociedade que compreenda milhões de seres humanos, digamos, a sociedade estadunidense, ou a brasileira, por exemplo, né? Mas também pode utilizar o termo para referir-se a uma coletividade muito menor, a sociedade dos calouros de uma universidade, a sociedade de vestibulandos do ano de 2019. Duas pessoas conversando numa esquina dificilmente constituirão uma sociedade, mas três pessoas abandonadas numa ilha, sim. Portanto, a aplicabilidade do conceito não pode ser decidida apenas por critérios quantitativos. E é aí que é muito importante a avaliação do sociólogo mediante ao seu objeto de estudo. Nesse caso, essa sociedade, seja lá que sociedade for. E dentro de cada sociedade se encontrarão problemáticas diferentes, itens diferentes a ser avaliados. Bem, gente, o surgimento da sociologia, ele teve que se dar. Como assim teve que se dar, professor? É que o mundo ele caminhou de uma forma muito diferente a partir do final do século XVIII. Vamos citar aí o século XVIII como um todo. Mas existiram três coisas que influenciaram muito essa mudança. E aí a gente acaba invadindo um pouquinho o campo da história para compreender melhor, né, essas mudanças que surgiram. A primeira delas foi a Revolução Industrial. O que foi a Revolução Industrial? Bem, pessoal, o mundo ele era extremamente campestre do século XVIII para trás. A principal atividade de trabalho era no campo, tanto que a principal mão de obra da Idade Moderna, da Idade Média e inclusive da Idade Antiga era chamado de camponês. Não é à toa, né? Um camponês vive no campo. Portanto, agricultura, pecuária eram as formas principais de se viver, de ganhar dinheiro. Quando a crise, misturada com seca, misturada com diversos conflitos internacionais envolveram as principais nações europeias, entra o industrialismo. Ele surge como uma saída, uma forma de lucrar mais, uma forma de trazer essa sociedade para a cidade. E é aí que as fábricas elas vão surgir, não mais o campo.
como principal meio de trabalho. É aí que o operário, o proletariado, ele vai surgir, não mais o camponês como principal mão de obra. A Revolução Industrial não veio sozinha. Anos depois dela ter acontecido, lá na Inglaterra, houve a Revolução Francesa. Essa desestabilizou completamente todos os alicerces de um sistema político europeu, que não só aconteceu na Europa, mas é mais famoso na Europa, chamado absolutismo. A Revolução Francesa surgiu através do iluminismo, como um apêndice do iluminismo. É que as ideias iluministas, elas visavam que o rei ele não era tão divino assim, ao ponto de eu segui-lo sem perguntar o porquê, sem questionar, por exemplo, por que ele é tão extremista, por que ele só governa para a sua família, sendo que é o povo que lida com tudo, é o povo que paga tudo. Você já parou para analisar isso? A coroa do rei, seu trono, suas regalias, sua ostentação, são pagas de que forma? O rei não produz dinheiro do próprio corpo. Todo esse dinheiro é pago com os impostos do povo. E o iluminismo, com seus diversos pensadores, vai avaliar esse tipo de pensamento como algo fundamental para uma mudança social, para mudar a sociedade. Robespierre, um iluminista francês, advogado, parlamentar, vai instigar o povo, né? E junto com inúmeros efeitos que provavelmente vocês verão esse ano ainda em aulas de história, acabaram dando surgimento a um episódio chamado A Queda da Bastilha. E uma vez que isso acontece, a Revolução Francesa entra em foco. O rei, 2 anos depois da Revolução Francesa, exatamente em 1791, ele é obrigado a assinar uma Constituição. A França, pessoal, ela era o símbolo do absolutismo. E, de repente, o rei teve que assinar um livro de leis onde ele não pode mais fazer tudo o que ele quer. Ele não pode mais legislar, julgar, executar as leis da forma como ele quer. A Constituição acaba com esse absolutismo, no país que era o símbolo do absolutismo. No ano seguinte, o rei e sua esposa ainda perderam a cabeça numa famosa arma chamada guilhotina. Enfim, né? A aula de sociologia. A Revolução Industrial e a Revolução Francesa trazem à tona uma diferente forma de se trabalhar, como falamos, né? No campo, havia um entrosamento entre os camponeses, havia uma forma de viver que vai mudar completamente com a Revolução Industrial. Imagine que você, sua família, todo mundo que você conhece, vive no meio do mato. E vocês fazem atividades que se faz no meio do mato. Acordar muito antes do sol raiar e dormir quando ele estiver se pondo, comer nos horários certos, trabalhar usando a força do braço. Na industrialização, isso vai mudar, isso vai acabar. E por conta disso ter acabado, a sociologia ela surge. Percebe-se que agora o homem ele não é um objeto de estudo mais tão privado assim. Ele vai continuar sendo estudado? Vai. A filosofia existe até hoje e é muito importante até hoje. Mas a sociologia precisa intervir. E um dos primeiros focos, um dos pontos mais abordados e necessários de se abordar da sociologia vai ser uma política de se lucrar mais fácil ou de explorar mais a sua mão de obra, chamada capitalismo. O nome, ele vem da palavra capital, dinheiro, certo? Sendo assim, o tipo de política, o tipo de administração aonde o lucro precisa vir em primeiro lugar. Não importa a forma como você vai obtê-lo, nem quem você vai ter que sacrificar para obtê-lo. Esses contextos de mudança social, eles trazem à tona 3 coisinhas. São essas vistas aí no terceiro tópico. A mecanização, a divisão do trabalho e a classe social que vai ser a predominante desde esse período, no final do século XVIII, aliás, até os dias de hoje. O que é essa mecanização? Por que ela intervém tanto?
Você já deve ter visto algum documentário, algum filme, alguma propaganda, aonde uma grande máquina, uma máquina gigante, passa arando o campo ou colhendo alguma coisa, alguma fruta. Na minha cabeça agora vem a máquina do algodão, naquele campo bem branco, aquela máquina gigante passando e pegando todo esse algodão junto. Agora eu quero que você pense quantas pessoas seriam necessárias para fazer o trabalho dessa máquina. Pensou? Pois bem, a máquina ela vai custar mais barato do que a pessoa, viu? Poxa, professor, mas a máquina custa o quê? 1 milhão, 2 milhões? É, eu sei. Só que a máquina ela não tem direitos trabalhistas, a máquina ela não vai reclamar das horas que ela está trabalhando incessantemente, né? E ela não recebe salário. Agora, você, o cara que trabalha no campo, esse aí precisa de salário. Esse tem inúmeros direitos que dão a ele, por exemplo, hoje, é óbvio, né? A possibilidade de descansar final de semana. Se a mulher ficar grávida, ela pode se ausentar para cuidar da criança. No caso de alguma enfermidade, você pode se ausentar para cuidar dessa enfermidade. E aí? O que será que sai mais barato? A máquina sai mais barato. O problema é, a máquina é uma máquina. Nós temos necessidades, nós temos problemas e necessitamos de trabalho para sermos remunerados e logo podermos sobreviver, sustentar a família, se alimentar em geral. A mecanização vai ser um problema da mão de obra moderna e contemporânea. Por quê? Porque ela vai tirar o emprego de muita gente. E ela vai gerar uma procura muito grande desse emprego. Pensa, quase não tem emprego. Os poucos empregos que tiverem, o que vai acontecer? Todo mundo vai querer ir para cima desse emprego. A gente já volta para continuar falando sobre esses 3 métodos aí avaliados.